Olá a todos! Vamos agora para os módulos 13 e 14 da sua frente 2 de matemática. O tema desses dois módulos é função inversa. Então, imagine que você tem uma função que vai de A em B. Como é que chamavam mesmo esses dois conjuntos, o A e B? O A é o domínio da função e é daqui que vão vir os valores de x. O B é o contradomínio e é onde estarão os valores de y da função. Então essa função f, eu posso pensar, se eu for utilizar o diagrama de flechas, que ela pega um valor aqui do A e leva em algum valor aqui do B. Isso é que a f faz. Mas eventualmente eu podia ter uma função que faz o caminho contrário, que traz de volta, pega um valor aqui do B e traz de volta para o mesmo valor original do A. Tá? Eu posso pensar que essa função verde desfaz o que a f fez. Se a f levou, essa verde trouxe de volta. Essa função verde é chamada de função inversa da f, porque ela desfaz o que a f fez. E a notação para a função inversa, a gente escreve assim, f menos 1 aqui em cima. Tá? Mas cuidado, isso aqui não está falando que eu estou elevando a função f a menos 1. É uma notação que quer dizer inversa. Então, f menos 1, isso aqui significa função inversa da f. Ela é a inversa da f. É a f que ela está desfazendo. Essa função vai ser o quê? F é menos 1 é uma função que ela pega valores agora no B e leva para o A. Ela pega valores no B e leva para o A. Tá? Percebe que domínio e contradomínio ficam trocados, né? Se a função f ia do A no B, a f é menos 1, a inversa tem que ir do B no A. Domínio e contradomínios trocam de lugar. Agora vamos ver duas coisas. Uma delas é, dada uma função, que é o que está no exercício 1 da aula, como que eu descubro quem é a inversa dessa função? E segundo, vamos ver uma característica, uma curiosidade do gráfico da função inversa. Tá? Mas primeiro de tudo, dado uma função, como que eu descubro quem é a inversa dela? Bom, que é o que o exercício 1 pede. Ele pede para a gente descobrir a inversa dessa função f de x, que é x menos 2, e aí desenhar aqui no gráfico, no plano cartesiano, tanto a f quanto a f é menos 1. Tá? Tanto a função quanto a sua inversa. Bom, o que eu tenho que pensar? Para a f, ela pega a gente do A e leva no B. O valor que a f recebe é o x. Então, para f, esse elemento aqui é o x. E para f, esse é o x, e ela, quando pega o x, o que ela faz? Calcula o y. Então, o elemento aqui da direita é o y. Agora, para a inversa dela, a f elevado a f menos 1, esse daqui é o elemento que ela está pegando, porque ela está indo da direita para a esquerda. Então, para ela, para verde, esse aqui é o x. E o que ela calcula, tá aqui é o y. Então, qual que é o truque para eu inverter uma função? Percebe que da f para a inversa dela, x e y trocaram de posição? O que era x virou y, o que era y virou x? Então, essa é a ideia. Eu vou pegar a expressão da minha função, onde é y vira x, onde é x vira y, e eu descubro a inversa. Vamos ver como é que a gente faz aqui no exemplo, no exercício 1. O exercício fala que a função é f de x é igual a y menos 2. Aí eu tenho que lembrar que o que a f de x calcula é o y. Então, a expressão é y é igual a x menos 2. O
que eu faço agora? Todo lugar que tem y, troco por x. Todo lugar que tem x, troco por y. Então eu vou ficar que x, y virou x, x virou y, e agora eu isolo o y. Para isolar o y, jogo menos 2 para a esquerda. Vai ficar x, menos 2 vem mais 2, isso dá y. Ou, se eu quiser escrever de outra forma, y é x mais 2. Agora, quem é y? Eu tenho que lembrar que y é o valor que a função calcula. Mas percebe que aqui eu já havia trocado x com y? Então essa função não é mais a f, mas a inversa dela. Tá? É assim que a gente inverte uma função. Vamos agora fazer o gráfico. Como é que era mesmo que a gente fazia um gráfico de uma função? Lembra lá em alguns exercícios passados? Essa expressão aqui, o gráfico disso é uma reta. Para calcular, para determinar o gráfico, que é uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então eu vou calcular f, não sei, de 0, parece ser fácil calcular, e sei lá, f de 2. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando x0 e depois x2 para o gráfico da f. Como que eu calculo f de 0? Vou na expressão da f, onde tem x, porque meu x eu escolhi 0, eu substituo. Então vai ficar 0 menos 2. Isso dá menos 2. E agora eu tenho que lembrar que o valor que a função me calcula é o y. Então quando x é 0, o y é menos 2. Então posso vir aqui no meu plano cartesiano, quando x é 0, e o 0 está sempre na intersecção dos eixos, o y é menos 2. Então está aqui. Agora eu vou fazer o f de 2. Então meu x é 2. Se meu x é 2, eu vou na expressão da f, onde tem x eu ponho 2. Fica 2 menos 2, isso dá 0. O valor que a função calcula é o y. Então quando x é 2, y é 0. Então quando x é 2, está aqui, y é 0. Se o y é 0, nem sobe nem desce. Ele está nesse ponto aqui. E eu já descobri o gráfico da f. Como é uma reta, eu só preciso de 2 pontos. Essa é a f. Agora, vamos descobrir o da inversa dela. De novo, a inversa é essa aqui. Isso aqui também é uma expressão, uma função que vai me dar uma reta. É uma função de primeiro grau, o gráfico disso sempre será uma reta. Então eu vou escolher 2 pontos. Então agora vou calcular f é menos 1, f é menos 1, de quem? Pode ser do 0 e do 2 também. 0, 2. E vamos ver o que dá. Então lembra de novo, o valor dentro do parênteses é o x, e o valor que a função calcula é o y. A função agora eu estou na inversa da f, que é essa aqui. Então eu tenho que pegar o x e somar 2. O x é 0, 0, soma 2, dá 2. Para outra, pega o x e soma 2, mas agora o x é 2. Então 2, soma 2, dá 4. O que significam esses dois, o 2 e o 4? Quando o x é 0, o y é 2. Quando o x é 2, o y é 4. Então agora eu vou aqui no meu plano cartesiano, localizo o x0, está aqui, meu y2, está aqui. Localizo o meu x2, está aqui, meu y tem que estar lá em cima no 4.
aqui meu ponto. Quando o x é 2, o y é 4. Essa daqui ixi, saiu tudo torto. Melhor assim. Esse aqui é o gráfico da inversa da f. Aqui era 2 e aqui, essa laranja é a inversa da f. O que eu queria chamar a atenção aqui do gráfico? Toda vez que você fizer o gráfico de uma função e da inversa dela, você vai notar que é como se o eixo, essa reta aqui, que passa pelo zero e está bem a diagonal dos quadrantes, essa reta rosa que eu fiz é y igual a x, é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Toda vez que você fizer o gráfico da sua função e da inversa, é como se essa reta y igual a x funcionasse como um espelho. A inversa sempre vai ser a imagem que esse espelho está dando da sua função. Isso sempre vai acontecer com toda a inversa de qualquer função, por mais estranha que ela seja. Tá? É como se essa reta rosa, que é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, ela fosse um espelho, e a inversa é a imagem que a sua função faz no espelho. Vamos agora para o exercício 2. De novo, ele pede que a gente descubra a inversa dessa função e desenhe tanto ela quanto a inversa dele aqui no plano cartesiano. Como é que era mesmo que a gente fazia para descobrir a inversa? Então, a primeira coisa é lembrar que f de x é o que ela me calcula como y, e y é igual a 4x. E agora, troco x com y com x. Então, vai ficar x é igual a 4y, e agora isolo y. 4 está multiplicando, vai passar dividindo, x sobre 4 é igual a y, que eu posso escrever que y é x sobre 4, e agora eu lembro que f de y é f a menos 1, a inversa da função original. Tá? Então a função era f de x é 4x, a inversa, inversa de f é menos 1 de x, x sobre 4. Vamos fazer o gráfico. Dessa vez eu vou mostrar um outro jeito da gente fazer o gráfico da inversa. O gráfico da função não. Esse é do jeito que a gente estava acostumado. Então, para fazer o gráfico da função eu preciso de 2 pontos. Então, eu vou calcular f em 2 lugares. Posso escolher quem eu quiser. Por exemplo, 0 e 1. Dentro do parênteses costuma vir o x, dentro do parênteses é o x, e o resultado da função é o y. Como que eu calculo o resultado da função? Uso a expressão dela, 4 vezes x. Como x é 0, para esse primeiro aqui, eu tenho que fazer 4 vezes 0, isso dá 0. O valor que a função me calcula é o y correspondente àquele x original. Agora, para quando x é 1, 4 vezes 1 dá 4. Esse é o y correspondente ao x original. Por enquanto, estou só fazendo para f, não estou pensando na inversa dela. Posso vir aqui no plano cartesiano e marcar os pontos. Quando x é 0, y é 0. Onde é o 0 mesmo? No cruzamento dos eixos. Então está aqui, x0, y0. Quando x é 1, o y é 4. Então, quando x é 1, o y está aqui em cima.
o y é 4. A minha função f é uma reta que passa por esses dois pontos. Então, ela tem que ser essa reta aqui. Esse é o gráfico da f. Bom, e ele continua, né? É infinito, para lá e para cá. Vou agora desenhar o gráfico da inversa da f. Mas pensa aqui comigo. Lembra aqui do diagrama de flechas? A gente vai fazer de uma outra forma. Então eu tenho aqui meu diagrama de flechas. É uma função de R em R, então aqui é R, aqui é R. E o que eu descobri já? Eu descobri que quando x é zero, a função me devolve y, zero. Então, quando aqui tem zero, a f vem no zero. Essa é o que a f está fazendo. Agora, quando x é 1, ou seja, aqui é 1, a f vai me levar o 1 no 4. Então, o 1 vai lá no 4, que é o que a f está fazendo. Mas a gente não viu que a f a menos 1, a inversa, traz de volta? Então, o que eu sei da f a menos 1? Com certeza, o 4 tem que voltar no 1 e o 0 tem que voltar no 0. Faz sentido? Então, eu já descobri dois pontos por onde a inversa passa, sem precisar fazer a conta. Eu sei, para agora, para f a menos 1. Quando a f menos 1 no 0, ela dá 0. Então, aqui, no x0, ela me devolve um y0. E quando é 4, ela me dá 1. Então, aqui, quando é 4, é 1. E, de novo, a gente lembra da convenção. Aqui dentro é o x. O valor que ela calcula é o y. Então, já descobri dois pontos por onde ela passa sem ter que fazer conta, tá? E agora eu posso desenhar o gráfico da f. Eu sei que no 0 ela passa no 0, ou seja, ela passa no mesmo lugar que a f passava. E no 4, quando o x é 4, o y é 1. Então, quando o x é 4, o y é 1. Tá aqui. E esse aqui é o gráfico da inversa da f menos 1. Esse aqui é o da inversa. E percebe que, de novo, a reta y igual a x, a bissetriz dos quadrantes ímpares, ela está servindo de espelho. Essa daqui está espelhada aqui. Da mesma forma que a f está espelhada aqui. Tá? Vamos agora fazer o exercício 2, lá do módulo 14. E ele fala o seguinte: a função f de a em b, então ele está me dando uma função f de a em b, e ele está falando que tanto a quanto b são subconjunto dos números reais, e ele me fala que a minha função f de x é 1 sobre x mais 1. E ele falou que essa função ela é inversível. E ele quer que você, então, calcule f a menos 1 de 1/7. Tá? Então, é isso que ele pede. Tem dois caminhos para a gente resolver esse exercício. Eu vou fazer dos dois jeitos. Eventualmente, tem situações que um método vai ser mais fácil, tem situações que o outro método vai ser mais fácil. Não tem uma regra geral de qual é melhor. Então, o que eu tenho que pensar?
da primeira forma que eu for resolver. Se ele quer que eu calcule f a menos 1 de alguma coisa, eu preciso saber quem é a f a menos 1, quem é a inversa da f. Então eu vou inverter a f para descobrir. Como é que eu faço mesmo? F de x vira y, isso vai dar 1 sobre x mais 1. Agora, todo lugar que tem x vira y, todo lugar que tem y vira x. Então aqui vai ficar, no lugar do y eu escrevo x, número é número. No lugar do x eu escrevo y. E agora eu isolo o y. Como que a gente vai isolar esse y aqui? Bom, percebe aqui comigo. Tudo isso aqui está no denominador, eu posso passar multiplicando. Então, passar multiplicando vai ficar x que multiplica y mais 1. Isso está dando 1, que é o que sobrou à direita. Como eu quero descobrir o y, eu vou pegar esse x que está multiplicando e agora passar dividindo. Vai ficar y mais 1 é igual a 1 sobre x. E como eu quero descobrir o y, isolar o y, 1 vai para lá, para a direita. Y é igual a 1 sobre x menos 1. Acabou. Eu tenho que lembrar que agora esse y representa a inversa da f. Tá? Então, descobri a expressão da inversa. Como ele quer que eu calcule f a menos 1 de 1/7, então eu só pego a expressão da f menos 1 e onde tem x substituo por 1/7. Isso aqui vai ficar 1 sobre, aqui teria x, eu escrevo 1/7 e aqui menos 1. Aqui eu tenho uma divisão de frações. Como que eu faço uma divisão de frações? Mantenho o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. 7 vezes 1 dá 7, sobre 1, 7. Então isso é 7 menos 1, 7 tira 1, dá 6. E eu descobri que f a menos 1 de 1/7 dá 6. Tá? Esse é um método de fazer. O outro método, algebricamente, é parecido. As contas vão ser bem próximas. Mas o que eu tenho que pensar? Vamos olhar para aquele nosso diagrama das flechas. Eu tenho aqui o A, eu tenho aqui o B, eu tenho um certo número X, eu tenho um certo número aqui, que a f me leva para cá. Isso é o que a f faz. Bom, agora, a inversa, a f a menos 1 faz o quê? Pega alguém do B e traz de volta para o A. Isso é o que a f a menos 1 faz. Mas ele está pedindo para eu calcular f a menos 1 de 1/7. Então, eu quero descobrir quem aqui, 1/7, quem é o correspondente aqui. Quem é o correspondente aqui. Mas eu não sei quem é f a menos 1. Imagina que eu estou começando o exercício agora. Estou fazendo uma nova resolução. Então eu não sei que a f a menos 1 é essa. O que eu faço? Eu tenho que inverter a função? Não precisa. Era só perceber que o valor que está aqui, para f é o x, e o valor que está aqui para f é o y. Então, no fundo, ele está me falando quem é o x, que faz com que o f de x dê 1/7, que é o que a função f faz. Pega um x daqui e joga lá para o y, que é 1/7. Então, no fundo, eu não preciso descobrir quem é a inversa para resolver o problema. Basta eu resolver essa equação aqui que apareceu e que a gente já fez várias vezes, várias equações parecidas com essa. Então, vamos resolver agora.
Vai ser muito próximo, a parte algébrica agora é bem parecida com a outra. Então vamos lá. Quem é f de x? 1, x mais 1. Então no lugar de f de x, eu vou escrever 1 sobre x mais 1. Isso tem que dar 1 sétimo. Posso multiplicar em cruz. Vai ficar 7 vezes 1 dá 7. X mais 1 vezes 1, x mais 1. E agora esse 1 vai para o lado de cá, subtraindo. 7 tira 1 é x, 7 tira 1 dá 6, é a mesma coisa que eu escrever. X é 6, ou seja, 6 é o valor que eu estou procurando. Mas professor, aqui eu não estou procurando f a menos 1 de 1 sétimo. Você não falou que o valor que a função calcula é o y? Como você chegou num x igual a 6? Cuidado! Para f a menos 1 é um y. Mas para f que eu usei aqui para calcular, ele é o x. Lembra? Para f a menos 1, o que é y, para f é x. Para f a menos 1, o que é x, para f é y. X e y trocam de papel conforme a gente olha para a função e para a inversa dela. Bom, para terminar a aula agora, eu queria discutir em que situação a função f ela é inversível. Ou seja, em que situação existe a f a menos 1, a função que traz de volta. Assumindo que tem a f, em que situação a f a menos 1 vai existir? Porque nem sempre ela existe. Tem situação que a inversa não existe. A função não tem inversa. Eu vou escrever aqui a condição daqui a pouco, mas antes vamos discutir aqui alguns casos que podem acontecer. Repara aqui comigo. Imagina que eu tenho uma função que vai de a em b. Então, azulzinho aqui é a f. A f leva, e agora eu vou atrás da f a menos 1. F a menos 1 é quem traz de volta. O que eu sei lá na discussão do começo da aula? O que a f faz, a f a menos 1 desfaz. Então, esse primeiro elemento que a f levou, a f a menos 1 pode trazer de volta. Não tem problema. Agora, olha para esse daqui. Esses dois, a f está levando no mesmo aqui. Como que a f vai trazer de volta? Ou esse elemento ela traz para cá, ou ela traz para cá. Ela não pode levar para os dois. Então, nessa situação, não existe a f a menos 1. E que situação que é? Lembra que a gente discutiu função injetora, função sobrejetora? Essa f aqui, ela não é injetora. F a menos 1 não existe, por quê? Porque f não, não existe, pois f não é injetora. Se a função f não é injetora, acontece isso. Dois elementos do domínio da f vão para o mesmo no domínio no contradomínio da f. E aí a f a menos 1 não sabe para onde vir. Ela não sabe para onde trazer de volta. Ou ela traz para esse ou para esse, porque para dois ela não pode levar. Tá? Então quando a f a menos 1 não existe, quando a f não é injetora. Vamos ver uma outra situação. Aqui, a f levou esse aqui, eu posso trazer. A f levou esse aqui, eu posso trazer. Até aqui, tudo bem, não tem problema nenhum, eu estou conseguindo trazer. Agora, e esse aqui? Aonde que a f a menos 1 vai levar? Não sei. Por quê? Porque não veio ninguém do A nele. Então a f a menos 1, que tem que trazer de volta, ela não sabe aonde levar. Porque ela não sabe de qual foi a origem que levou até esse ponto. Faz sentido o que eu estou falando? Então, nessa situação, a f a menos 1 não existe também. A inversa não existe. Pois
A F, quando acontece isso de sobrar gente no contradomínio, o que a F era? A F, ou melhor, o que ela não era? Não é sobrejetora. Quando a F não é injetora ou não é sobrejetora, a inversa não existe. Por quê? Porque chega algum elemento que vai dar problema. A F é menos 1 não vai saber o que fazer com ele. O último caso, esse daqui veio aqui, a F é menos 1 traz de volta. Esse veio aqui, a F é menos 1 traz de volta. E esse aqui, a F é menos 1 traz de volta. Todo mundo que foi, a F é menos 1 conseguiu trazer de volta. Então aqui existe. Aqui a inversa existe. E por que ela existe? Qual a característica que a F tem aqui que aqui não tinha? Aqui ela é injetora e ela é sobrejetora. Mas uma função que é injetora e é sobrejetora, a gente aprendeu a falar que ela é bijetora. Então, quando que a função, quando f é inversível? Sempre que f é bijetora. Então, se f é bijetora, f é inversível, existe a inversa. Se existe a inversa, f é inversível e f é bijetora. Tá? Vale tanto a ida quanto a volta. Se é bijetora, existe a inversa. Se existe a inversa, é bijetora. Tá bom?